Capítulo 20. Liderança. Interpretando então este capítulo, eu partilhei aqui uma experiência pessoal que eu tive com jogos online, porque talvez esta tenha sido a experiência mais próxima que eu tive de o que era experienciar diferentes tipos de liderança. Efetivamente, quando fiz este capítulo, estava-me a lembrar desta experiência que eu tive a jogar RPG, né, que é no fundo o jogo que se joga online. E durante o tempo que eu estive a jogar este jogo, eu tive a experiência de liderança egocêntrica e liderança altruísta. Tive então a experiência de poder jogar com um Force Shielder, que supostamente seria uma das classes mais fortes, que tinha um equipamento muito acima da média, e com este jogador eu fazia, com este tipo de player, eu tinha muita pontuação. E também tive depois a possibilidade de jogar com o Kazuya, que neste caso seria um Blader que eu criei para poder demonstrar as minhas capacidades mais de liderança mais altruísta. Não escolhi necessariamente o tipo de liderança especificamente para cada um deles, simplesmente de acordo com o perfil que eu criei para cada um dos personagens, eu assumi determinados papéis. Jogar como Kazuya foi interessante porque permitiu-me perceber que a maior lição que eu posso tirar daqui é que quando nós procuramos por objetivos maiores, algo que vá para além de nós e não só simplesmente objetivos pessoais, objetivos egóicos, nós conseguimos ir muito mais longe. Pode-nos custar talvez às vezes algum sacrifício em termos de ganho pessoal, tanto que neste jogo quem tinha o score máximo era sempre o Helkian, no caso ele nunca conseguiu chegar à mesma pontuação que o Helkian. No entanto, em termos de percentagem máxima de desvantagem, ou seja, em termos de vitórias consecutivas, Kazuya efetivamente conseguia muito mais do que Helkian. E na maioria das vezes ele conseguia satisfazer a sua nação, ao contrário de Helkian. Embora seja muito interessante nós termos uma perspectiva no qual nós temos que nos valorizar, sim, nós temos que também sentir que temos valor, que podemos demonstrar esse valor. Se nós utilizarmos os nossos talentos e o valor que nós temos para ajudar o outro ou para empoderar o outro, o sentimento de sucesso ganha outro tipo de proporções, outro tipo de dimensões. Já não se trata apenas da esfera do eu, já se trata da esfera de todos nós. E quando nós entramos numa perspectiva de ganhar-ganhar, ou seja, vou ajudar os outros a ganhar, porque no fundo, se acabamos por ganhar todos, no final acabamos por ganhar muito mais amizades, acabamos por agregar muito mais valor às pessoas, acabamos por sentir que efetivamente, seja no bom ou seja no mau, nós temos sempre este apoio das pessoas, porque nós também procuramos apoiar as pessoas. Eu digo aqui que um verdadeiro líder não é o que fica no topo, não é o que sobe ao pódio e fica à espera de receber a medalha de ouro, não é o mais rico, nem o mais forte, nem o mais inteligente ou o mais experiente de todos. E é, porém, aquele que determinadamente dedica a sua vida ao próximo. E é o que toma por livre e espontânea vontade a linha da frente nos momentos de maior adversidade. Efetivamente, o verdadeiro líder, daquilo que é também a minha experiência profissional, não precisa necessariamente ser um líder que está constantemente a falar e a agir e a colocar-se à frente das outras pessoas. Um líder não se coloca à frente das outras pessoas. Isso é um chefe, isso é um comandante, é um general, é qualquer coisa, mas líder não é. Um líder é aquele que coloca-se na mesma linha de frente com todas as outras pessoas, independentemente da sua posição que ocupem. Se for numa organização ou se for numa comunidade, e que empodera as pessoas e as leva a encontrarem o seu verdadeiro potencial e a trabalhar os seus verdadeiros talentos. Eu costumo dizer que um melhor líder é aquele que durante as celebrações está em silêncio e durante os momentos de crise aí manifesta-se.
E o que o líder faz em momentos de crise é, acima de tudo, ajudar as pessoas a conseguirem ver os aspectos positivos da crise que estão a passar, porque até mesmo na China, os chineses têm um caractere, acho que já tinha falado sobre isto, que a crise representa duas coisas, que é, ok, perigo, mas também representa oportunidade. Então o líder consegue ver oportunidades de crescimento onde outras pessoas só conseguem ver crise, medo e dificuldade em ultrapassar os obstáculos que lhes são apresentados. Um verdadeiro líder, não marca a sua presença constantemente. Aliás, o Lao Tzu já dizia que um líder é melhor quando as pessoas mal sabem que ele existe, quando o seu trabalho é feito e o seu objetivo é cumprido. E as pessoas vão dizer, nós é que o fizemos. Porque o que o líder faz é assim, ele não está à procura da glória, não está à procura do ego, não está à procura de se satisfazer a si pessoalmente. O que ele procura, sim, é ajudar as pessoas quando elas estão em momentos em que realmente estão a precisar de alguma orientação. Então, surge então esta posição do líder que vem para apoiar as pessoas, que vem para orientar, dar-lhes uma espécie de guia, não dizer-lhes necessariamente o que elas precisam de fazer, mas simplesmente fazê-las olhar para dentro de si e ajudá-las a perceber que dentro delas elas têm esse potencial de alcançar, de atingir todos e quaisquer metas. E até na PNL, na Programação Neurolinguística, existe um dos pressupostos que dizem que nós já temos todos os recursos que precisamos dentro de nós. Portanto, o que o líder faz é simplesmente orientar a pessoa para que ela, dentro de si, consiga encontrar os recursos necessários para ultrapassar os desafios que lhe são apresentados. É um líder que é muito à base do serviço, à base da entrega, à base da ajuda. Não está necessariamente para dar ordens, mas está para orientar apenas as pessoas. E o líder parte por si do princípio que as pessoas são autossuficientes, elas conseguem encontrar a sua própria independência, porque o objetivo do líder é justamente isto, é se o líder é independente, então ele procura trazer esta independência também para as pessoas, para que elas possam ouvir o seu próprio coração e elas possam ganhar a sua própria independência, para que não tenham que depender do líder em si. Então, esta experiência que eu tive com o Casui foi muito interessante, no sentido em que quando eu fazia estas guerras, vamos dizer assim, isto era tudo um jogo, mas a experiência por si trouxe-me muita experiência como líder ou fez-me ver o processo de liderança numa perspectiva completamente diferente, porque a primeira vez que eu comecei a fazer estes desafios, uma coisa é nós estarmos presencialmente com as pessoas e estamos a liderá-las, né? Outra coisa é, eu não faço ideia quem são as outras pessoas, não sei que idade é que elas têm, elas estão do outro lado do mundo, podem estar na Europa, num país qualquer que eu se calhar até nunca tenha conhecido, ou não tenha visitado. Podem falar outra língua completamente diferente, mas pronto, o inglês era a nossa língua em comum. E de repente pessoas num meio virtual, num meio à distância que eu não conheço, juntam-se todas para criar, pronto, entrar numa batalha e supostamente saírem de lá vitoriosas. Então eu senti este chamamento para, de certa forma, trazer as vitórias a esta nação e de alguma forma também poder orientar as pessoas para que nós pudéssemos, os jogadores, para que de alguma forma nós pudéssemos chegar à vitória. Inicialmente não era ouvida, era bastante ignorada, até acabámos sempre por perder cada batalha, cada vez que não seguiam as instruções que eu dava. Não era porque eu tinha melhor estratégia, nem era porque era a pessoa mais genial do mundo, mas porque eu sabia que havia uma maneira de nós ganharmos e se aplicássemos aquela estratégia poderíamos efetivamente ganhar. Levei bastante tempo até que me começassem a ouvir, e uma das características de um bom líder é justamente a perseverança, a persistência, não desistir nas primeiras vezes, ainda que não me ouvissem, eu continuava a dar instruções e todas as guerras em que entrava, todas as batalhas em que entrava, continuava a dar instruções, mesmo que ninguém me estivesse a ouvir, mesmo que ninguém estivesse a ler, não interessava, eu continuava.
e ia lançando os comentários e as pessoas até criticavam-me por aquilo que eu estava a dizer e muitas vezes mandavam dizer casou e cala-te, não sei o quê, ou seja, mandavam o meu jogador com quem eu estava a jogar calar-se, mas eu sabia que que eu estava a fazer aquilo que era certo, eu sabia que havia uma estratégia através da qual nós podíamos ganhar e por isso mesmo continuava a dizer, ok, nós perdemos esta vez, mas se seguimos esta estratégia, pode ser que funcione. Então, depois de muito insistir, lá houve algum conjunto de jogadores, felizmente uma pequena elite, que até eram jogadores que até costumavam ficar meio da tabela ou no início da tabela, ou seja, eram bons jogadores, eram bons combatentes, começaram a ouvir, começaram a prestar atenção às instruções que eu dava e a primeira vez que eu realmente comecei a trabalhar com eles, por incrível que pareça, não utilizámos, se calhar, a primeira estratégia que eu tinha em mente porque não funcionava, e então o que eu fiz foi, numa segunda batalha, vamos aplicar outra estratégia, visto que na primeira nós não ganhámos. E não ganhámos simplesmente por uma questão de crenças, porque, na verdade, os jogadores já estavam tão habituados a perder que eles nem sequer alimentavam a crença de que conseguiam efetivamente aplicar aquela estratégia. Então eu percebi que uma vez que eles não acreditavam que eram capazes, tinha então que arranjar outra estratégia, arranjar outra forma de atacar o mapa, de forma que eles conseguissem sentir-se que sim, por aqui temos caminho. Então utilizei uma segunda estratégia e aí quando aplicamos essa estratégia, efetivamente nós ganhamos. E então eu comecei a perceber, então podemos continuar a aplicar esta estratégia porque se isto funciona, então vamos continuar a aplicá-la e continuaram a ouvir e continuaram a ganhar. Chegou um ponto em que já não precisamos usar a segunda estratégia, voltamos outra vez à primeira em que eu tinha dito. E qual era a única diferença? A diferença é que eles tinham ganho a confiança, ganharam a base, ganharam quase que este sentido de fé de que realmente eles iam ganhar aquela guerra. Então, a partir desse momento, já não tinha que utilizar um plano B, já utilizava o plano A e começámos a ganhar guerras umas atrás das outras. E para mim foi engraçado porque isto foi uma espécie quase de experiência psicológica, não é? Para perceber como é que as nossas crenças podem influenciar os resultados. Quando não acreditamos que determinadas coisas vão acontecer, elas realmente não acontecem. Mas quando colocamos a fé, metemos a confiança e temos a determinação e a persistência para lá chegar, não há nada que nos pare. E isto, em termos de egrégora, em termos de consciência coletiva, foi muito interessante. Foi uma experiência muito interessante. Porque tive que passar dias e dias a fazer partidas para ver se os convencia a ouvirem-me. E quando começaram a ouvir, mesmo que a primeira estratégia não tivesse funcionado, a segunda começou a funcionar e a terceira vez e a quarta vez continuamos a aplicar, as coisas começaram a fluir. Portanto, acaba por ser engraçado porque até mesmo atingindo resultados que nós considerávamos impossíveis, como ter um déficit de quase menos de 50% de jogadores no mapa, fez com que eu pensava que poderia fazer com que as pessoas não acreditassem que iam ganhar, mas já estavam tão habituados a serem liderados por alguém como eu que de alguma forma, não sei se o tempo de persistência que eu tive a liderar esta nação fez com que eles ganhassem esta vontade de sim, nós vamos conseguir, nós conseguimos. E eu acho que nessa batalha depois nós temos ganho, até dei um grito de alegria porque eu estava com a fé de que íamos conseguir, mas foi que eu fui até ao último segundo é que foi determinado que nós estamos a ganhar, porque ele estava muito renhido, mesmo muito renhido. Foi muito engraçado. É engraçado ver o poder da crença, o poder da crença coletiva, que é quando todas as pessoas, ou pelo menos a maioria, começa a acreditar de que realmente as coisas são possíveis, acontecem verdadeiros milagres. E o papel do líder é justamente isto. Não é fazer milagres, mas é pelo menos empoderar as pessoas de forma que elas consigam perceber que se elas focarem-se no resultado final, focarem-se na vitória, focarem-se nas metas que querem conquistar, elas realmente conseguem. Então, se isto for feito em grupo, o resultado final ou o sentimento de satisfação é mas mesmo muito maior.
Então, o líder é uma pessoa que está disposta a sacrificar-se pelos outros, que se preocupa, é o que guia para que todos possam encontrar na escuridão a sua própria luz e encontrar os seus próprios talentos e as suas próprias virtudes. É isto que o líder faz justamente com as pessoas. É aquele que dá o exemplo para que cada um se torne igualmente no exemplo a seguir e que ajuda o próximo a tornar-se líder de si próprio, a não depender de nada nem de ninguém para tomar o seu rumo e seguir o seu próprio destino. Portanto, um líder o que faz é torna as pessoas independentes, torna-as independentes de pensamento e independentes de decisão. Eu escolho seguir este caminho e eu escolho seguir este caminho por conta própria. Não foi porque alguém me disse que tinha que ser, porque alguém me mandou, porque alguém me ordenou. Isso não é liderança. Liderança é dar às pessoas o livre-arbítrio para elas decidirem por consciência própria o caminho que elas decidem, querem seguir. Mas tendo em consciência que elas têm que procurar o seu melhor, a sua melhor versão, encontrar o resultado que elas querem obter. E o líder ajuda a guiar as pessoas para que elas consigam obter os melhores resultados possíveis através do seu próprio processo de decisão e dizeres: tu és capaz, é possível, chegas lá. Só tens é que trabalhar as tuas próprias crenças e trabalhar a tua paciência e persistência para alcançar os teus objetivos. É também aquele que quando finaliza a sua missão, prefere não receber os créditos e remete-se ao seu próprio silêncio e sai pela porta dos fundos. Portanto, um líder não faz isto porque necessita que as pessoas olhem para ele e digam: olhem para mim, eu comandei, eu ajudei-vos e eu fiz isto acontecer. Não, o líder nunca tem, o verdadeiro líder não tem como objetivo empoderar-se ou fazer-se maior do que os outros. Quer que os outros sejam tão grandes quanto possível, tão grandes quanto ele. Aliás, nem é possível comparar. O objetivo aqui é levar toda a gente consigo. Vamos pensar que se o líder estivesse quase que numa escada, ele está lá em cima, o que ele faz é puxa os outros que estão lá embaixo para cima, de forma que todos possam estar ao mesmo nível. Ou seja, não está numa de mostrar que sabe mais, que tem mais, que pode mais. Um líder o que faz quer trazer as pessoas ao nível que ele também já alcançou, ou se possível ainda mais acima, mas acima de tudo que as pessoas façam o sentido que estão acompanhadas. Então não é uma pessoa que procura glória, não é uma pessoa que procura prémios e a sua bravura é exemplar, mais porque a sua humildade faz dele um ser de valor incalculável. Portanto, eu deixei aqui como conclusão que devemos pensar na vida como um jogo. Quanto mais difíceis são as etapas, maior é o sentimento de concretização quando nós o superamos. E é efetivamente, se pensamos assim num jogo em que no final de cada nível nós temos um grande desafio, temos um monstro no final de cada nível que nós temos de superar, e uma vez que superamos esse monstro, seguimos para outro nível, acaba por ser mais interessante viver a vida, porque percebemos que os desafios servem-nos para levar mais longe. E se queremos eu aqui o que digo é, se as pessoas querem se tornar um verdadeiro líder, comecem por se tornar líderes de si próprios. Nada é mais importante do que isso. Portanto, antes de mais de estar à procura de ajuda fora, eu tenho que, acima de tudo, saber o que é que eu quero e tornar-me líder de mim próprio, saber gerir-me a mim próprio. Aprender a dominar os nossos medos e a manter a nossa motivação no topo, o espírito positivo e percorrer o nosso caminho sozinhos. Porque o caminho para a luz é um caminho que se faz sozinho. Eu posso ter muitos guias, posso ter muitas pessoas a orientar-me, mas em última instância, enfrentar medos e enfrentar a escuridão que existe em mim é algo que eu tenho que fazer sozinho. E isto requer também muita coragem e requer também características de um líder. Ajudar o próximo nos momentos mais difíceis, também para que outros vejam-nos como um exemplo a seguir. Então, John C. Maxwell acaba aqui dizendo que um líder é aquele que sabe o caminho, segue o caminho e mostra o caminho. Portanto, um líder é aquele que pensa, aquele que diz e aquele que faz é tudo coerente. Ou seja, ele pensa numa coisa, diz essa coisa e faz essa coisa. Dá o exemplo no verdadeiro sentido da palavra. Faz aquilo que eu digo e faz aquilo que eu faço. Isto é um verdadeiro líder.